Bom dia, vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. Vamos falar do livro de Isaías, capítulo 17 do livro de Isaías, né? Estamos continuando com o objetivo de tentar ler a palavra de Deus toda, né? Estou há 2 anos, esse ano é o segundo ano que eu estou tentando chegar até o fim. E aí Deus me ajudou na questão de compartilhar isso com você que nos assiste, tá bom? Através do YouTube, através do meu Face, o YouTube Ranildes Barros. Você vai encontrar lá, desde Eclesiastes, Cantares, tudinho lá, a gente comentando, tá bom? Bom dia. E vamos começar. Então, pegue sua Bíblia, corra e vamos ler juntos Isaías 17. Isaías 17 fala: Deus castigará a Síria e Israel, né? Então, a gente está vendo desde ontem alguns castigos de alguns locais onde haviam povos que se rebelaram, né? Que fizeram coisas que não agradavam a Deus. Por isso, essa destruição, esse castigo, né? Que nada mais é o que Deus faz conosco como um pai nos corrigindo. Então, a gente vai ouvir esse castigo agora em cima da Síria e de Israel, ok? Vamos lá, Isaías 17. Esta é a mensagem contra a Síria. Damasco não será mais uma cidade, ela vai virar um monte de ruínas. As cidades da Síria ficarão abandonadas para sempre. Os rebanhos irão até lá para descansar, e ninguém a espantará dali. Ele está falando que essa cidade elas vão ser tão destruída que vai ser até um lugar super calmo para se descansar. Ele está compartilhando com isso aqui em Isaías para nós. 3. As fortalezas de Israel serão destruídas, e a Síria deixará de ser um reino. Os sírios que não forem mortos serão como um povo de Israel. Eles viverão na miséria. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Então, aqui em Isaías eu marquei esse versículo que ele comenta sobre a miséria e a destruição da Síria. E a gente vê nos dias de hoje os massacres, as coisas ruins que acontecem na Síria, né? Frutos de uma vida sem Deus no passado, e até hoje eles sofrem, né? A gente vê cada coisa lá na Síria, fruto da desobediência, né? Então, fique muito claro para você, uma coisa que a gente comenta lá, quando a gente vai falar de Jesus lá no interior, que as pessoas não percebem. Para Deus, a obediência é tudo, né? Para nós pais, quando a gente pede para os nossos filhos obedecer, também é tudo. Então, as histórias se repetem. O que acontece? Então, para Deus é muito importante, né? Quando ele deixou Adão e Eva lá no jardim, o que ele mandou eles obedecerem, eles desobedeceram. Pela desobediência de Adão e Eva, entrou o pecado nas nossas vidas. E pela obediência de Jesus até a morte na cruz, entrou a nossa salvação, né? Então, se hoje nós temos uma oportunidade, novamente, de estar no futuro com Deus, novamente, num relacionamento firme, sem coisas ruins, né? Num lugar realmente santo, puro, que a glória de Deus vai invadir, que a gente já viu, né? O local onde Deus preparou para nós. Ele diz que não vai ter nem sol nem lua, porque a glória de Deus vai ser tão intensa naquele lugar que nós não vamos precisar de sol nem de lua, certo? De tão maravilhoso que é. Então, Deus está falando aqui para eles, né? E a gente vê essa miséria aí hoje ainda na Síria, né? 4. Isaías 17:4. Está chegando o dia em que Israel perderá todo o seu poder e todas as suas riquezas acabarão. 5. Naquele dia o país ficará parecido com um campo, depois, que todo o trigo foi colhido, ou como o vale dos gigantes, depois de colhidas
depois de colhidas todas as espigas. Ok? Ai, o carapanda hoje tá que tá. 6. Mais umas poucas pessoas ficarão vivas. Israel será como uma oliveira depois da colheita. Depois que a oliveira é sacudida, ainda fica com 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, ou, ou umas 4 ou 5 nos galhos mais baixos. Ele está fazendo uma comparação. Lembra que Isaías era um escritor de mão cheia, e ele está comparando aqui o estado do local lá onde foi destruído, como quando a gente sacode uma oliveira que cai os frutos para a gente colher e fica só uns. Ele está comparando com essa oliveira. E umas 4, 5 ficam embaixo. Eu, Senhor, Deus de Israel, estou falando. Né? Então, Deus estava usando Isaías para falar isso àquele povo. 7, vamos lá? Isaías 17:7. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo Deus de Israel. 8. Não confiarão mais nos seus altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes das deusas Azera, nem nos altares de queimar incenso. Então ele está falando aqui já, como Isaías era um profeta também. Ele estava falando aqui nesse versículo 7, 8, 9 sobre o futuro, né? Quando Deus vier prestar conta conosco, quando nós tivermos que apresentar algo para Deus, ele vai, né? Ele diz que todas as coisas erradas que nós fazemos aqui, ele vai ficar, a gente vai ficar tipo com vergonha, né? Então a gente faz muitas coisas erradas, né? Se a gente for estudasse mais a Bíblia, né? Eu falo nós colocando porque eu também não lia, né? E a gente faz muita besteira. Então ele fala aqui que esse povo, né, adorava a imagem que ele mesmo fazia, queimava incenso para outros deuses. Lembra que um dos mandamentos é amarás o teu Deus acima de todo, como é? Amarás o teu Deus acima de tudo, né? Então, é Deus, como é que eu posso dizer para vocês? Deus não divide a sua glória com ninguém. Ponto. Então, não dá para dizer que segue a Deus e servir a outros deuses. Precisamos definir, né? O que acontece com um cristão é quando ele diz que ele é crente, ele define isso: eu creio só em Deus e nada mais, né? E as pessoas às vezes de fora não entendem. Então, crer em Deus não é só acreditar que ele existe, é crer só nele, somente nele. Que só nele há salvação, que só nele há cura, só nele há a alegria verdadeira. Isso é crer em Deus, né? De verdade. Então aí ele coloca aqui que naquele dia ele está se referindo no fim. Aí 19 ainda, no 9, desculpa. Naquele dia de novo, olha, as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas, como as cidades que os heveus e os amorreus abandonaram. Quando os israelitas invadiram a sua terra, tudo será arrasado. Então, ele diz que tudo vai ser arrasado, né? Quando a gente fica aí com medo dessas catástrofes aí que acontecem, né? A gente fica arrasado com as cenas, ainda vai ser pior, né? Então, devemos buscar ao Senhor enquanto há tempo, arrumar a nossa casa, né? Ontem foi uma quarta de cinza, muita gente jogada. Ai, diz, eu esqueci de falar. Quantas e quantas pessoas não pegaram AIDS nesse carnaval? Né? Então, o povo de hoje não é diferente do povo de antigamente, antes de Jesus. Na verdade, o povo, a gente lê em provérbio que as coisas se repetem, né? E as maldades também. E a vontade de fazer aquilo que dá na cabeça não é de hoje, não.
as pessoas querem fazer o que elas bem entendem da vida dela, não é de hoje. Se você não está vivendo nenhuma novidade, né? No passado, estava cheio de povos assim, querendo mandar em si, querendo fazer aquilo que apraz o seu coração, a sua mente, achando que nunca ia ter que prestar conta. E Deus, ele põe um ponto final. Fique sabendo disso, que um dia o ponto final chega, né? E você vai ter que dar conta daquilo que você faz, né? Consequência do pecado. Aí a gente fala que é castigo. Ai, Deus me castigou. Por quê, né? Não, é fruto da sua desobediência. Se não for provação para que você melhore, é fruto da tua própria desobediência, né? Porque Deus é um Deus zeloso, é um Deus bondoso com os seus. Então ele cuida de nós, ele tem prazer. A Bíblia diz que Deus tem prazer em nos abençoar. Tem noção disso? 10. Vamos lá, Isaías 17:10. Povo de Israel, vocês esqueceram do seu Deus, que os salvou, e não lembram mais do seu forte protetor. Vocês plantam jardins sagrados em honra dos seus deuses pagãos. Isaías falando aqui naquela época. E hoje existe muito deus aí pagão? Existe ainda hoje, né? Para vocês verem que a história se repete, né? Esse caso da gente cultuar deuses errados ser antigão. E nunca Deus se agradou disso. Então acorda, povo. Dá um basta. Crê só em Deus. 11. Mas ainda que as plantas desses jardins brotem, floresçam, no mesmo dia em que forem plantadas, ainda assim não haverá colheita nos campos quando chegar o dia do sofrimento e da dor sem cura. Né? Então ele está falando aqui, acho que você já viveu isso. Às vezes a gente diz assim, fulano não é mal, né? Mas, caramba, ele tem isso, tem aquilo, ele é abençoado, né? Tudo que ele faz dá certo. E aí fica a questão na nossa cabeça, puxa, mas aquele vizinho é terrível, como é que ele consegue? É aqui Deus está falando, né? Que apesar de estar florescendo tudo lá, não está nada bem. Então, às vezes as pessoas confundem, achando que por ela estar bem financeiramente, ela ter um bom emprego, né? Ela ter uma família aparentemente bem cuidada e tudo, que tá tudo bem. Mas saiba que no dia que Deus vir, aí eu marquei aqui, porque por mais que o mal ele pareça florescer bonito, chegará o grande dia, que é o que ele fala aqui no 11, o dia do sofrimento, onde realmente as cartas vão ser colocadas na mesa, né? Onde cada um vai receber aquilo que merece, né? Então, às vezes, as pessoas se enganam, né? E a gente percebe que muitas das coisas Deus permite, que Ele conhece o nosso coração, Ele sabe aonde está, né? O nosso amor, né? Então Deus, às vezes, eu costumo dizer que Ele dá corda para a gente se enrolar, né? Quando a gente não quer obedecer, quando a gente quer tirar vantagem, Ele vai dando corda. Mas numa hora a gente vai ter que prestar conta, sempre. Ponha isso em mente. Seja você antes do juízo morrendo ou no dia final mesmo. A derrota dos inimigos. Olha esse dia maravilhoso. No 12 ao 14 vai falar sobre a derrota dos inimigos, né? Então tá aqui, vamos ver alguma prestação de conta. Escutem um barulho de muitas nações que se agitam e se revoltam. Parece o rugido do mar, parece o estrondo de ondas violentas. 13. Os povos rugem como o mar, mas Deus os repreenderá e eles fugirão. Serão como a palha que o vento leva pelos montes, ou como o pó que a ventania espalha. Aí ele fala aqui no 14. O pôr do sol mete medo,
mas de manhã já não existe mais. É isso que vai acontecer com os nossos inimigos, que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens. Então ele está falando aqui numa prestação de conta com as pessoas que temam e nos prejudicar, Povo de Deus. A palavra de Deus diz que quando uma pessoa mexe com ungido, o que é ungido? É uma pessoa que segue fielmente a Deus, que procura fazer a vontade de Deus. Que quando uma pessoa descrente, que a gente fala, mexe com uma pessoa assim, o Senhor diz que ele está mexendo com ele primeiro. Então, ele diz aqui que é ele que peleja por nós. Ele que peleja por mim, pela minha família, por todos aqueles que buscam ao Senhor verdadeiramente. Eu já falei aqui, buscar ao Senhor verdadeiramente é tentar andar com Ele, crescer em espírito e verdade, buscar fazer o que a palavra de Deus diz e não aquilo que eu quero, que eu acho. Buscar primeiro o reino de Deus, depois as nossas outras coisas. Então isso é andar com Deus. E saiba de que se você está fazendo isso e está sendo injustiçado, amém. A palavra de Deus diz amém, Que ele diz que as pessoas vão nos odiar porque a gente está com ele. Então é normal. Seria normal se todo mundo não tivesse aversão. As pessoas que buscam estar com Deus, porque aí ia ter alguma coisa errada. Então, a gente tem inimigos, entre aspas, esses inimigos de não bater com os mesmos pensamentos, isso é normal, de tentar nos denegrir a imagem, mas eu confio em Deus e sei que no momento certo dele, a palavra diz que os humilhados serão exaltados. E eu creio nisso. Que Deus ainda vai mostrar muita coisa em vida para mim, Porque a gente que busca fazer a vontade de Deus, a gente muitas das vezes, como é que se diz? Motivo de chacota. E quem peleja por nós é Deus. Então eu vou me segurar nesses versículos aqui que diz que Ele vai nos honrar, Que Ele vai arrasar as terras, Que deixa elas florescerem por enquanto, achar que está tudo bem, mas no momento certo Deus vai prestar conta com elas. Amém? Então que fica nesse ensinamento pra gente hoje, terminando já Isaías 17, Fala sobre a miséria da Síria, que a gente vê até hoje o sofrimento desse lugar, A miséria, a fome lá, as guerras, Tá escrito aqui em Isaías, num livro super antigo, antes de Jesus, porém até hoje acontece. Para você ver que Deus, ele não é brinquedo, certo? Então fica aqui para você, o alerta aqui também naquele dia, Que vai chegar o grande dia, quer nós queiramos ou não, quer que nós acreditemos ou não, o dia do Senhor vai chegar. Oh, glória, eu creio nisso. E para a gente não se preocupar com as pessoas má que florescem, que tem riquezas, que tem saúde muitas das vezes, para a gente não se preocupar com elas, porque Deus está vendo tudo e no momento certo vai haver essa prestação de conta. E Ele peleja por mim e por você, que serve a Ele, que busca incessantemente viver aqui nessa terra a palavra de Deus, tá bom? Então, nós vamos nesse momento orar, pedindo a Deus, algumas coisas. Obrigada ao André que está aí assistindo, conosco, lendo a palavra. Você que nunca assistiu, nós estamos tentando ler junto com você a palavra de Deus, Sabemos que às vezes não temos tempo, não temos compreensão, mas nunca é tarde para começar, certo? Então nós vamos nesse momento orar a Deus, agradecendo pelo que Ele falou aqui no livro de Isaías, na sua palavra, conosco hoje. Um livro tão antigo, mas tão atual, Que a gente procure no YouTube aí sobre como é que está a Síria hoje. Você vai ver
uma destruição enorme naquele local. E aí você vê aqui na Bíblia, em Isaías 17, falando sobre a Síria hoje, ok? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado por todos aqueles que já assistiram esse vídeo e vão assistir, Senhor. Que Tu sejas conosco. Eu te peço hoje em especial com o Teu povo, Senhor, que é injustiçado, que é malquisto, Senhor, que é injuriado, Senhor, pelas outras pessoas, que aparentemente parecem que estão, Senhor, florescendo, como diz aqui na palavra, está tudo bem, mas que Tu estás vendo todas as coisas. Te agradecemos porque Tu és um Deus justo e que no momento certo, Senhor, seja agora em vida ainda ou no dia do juízo final, Senhor, Tu vais prestar conta com essas pessoas de todas as maldades, planos, Senhor, falas que elas fazem do Teu povo. Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra encontramos o conforto, o alento da Tua fidelidade a nós, o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, que tenta Te buscar em espírito e verdade, que tenta, Senhor, fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a ser forte. Renova nossas forças a cada dia. E vimos aqui também nesse versículo sobre a Síria, Senhor, sobre tudo o que acontece com ela ainda hoje, Senhor. É um local de grandes destruições. Que bom, Senhor, que a Tua palavra ela é verdadeira. E hoje a gente pode comparar que ela é verdadeira, porque a gente vê como a Síria se encontra hoje, Senhor. Enquanto o Teu povo, te pedimos, Senhor, que Tu tenhas misericórdia daquele povo, que seja feita a Tua vontade, não só com o povo da Síria, mas com cada um de nós, Senhor. Que possamos, Senhor, entender o Teu querer, a Tua vontade, e que possamos, Senhor, ser luz. Usa a cada um de nós, todos os dias. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Que o fato de estarmos aqui pregando, falando, esclarecendo, não nos deixa isentos de errarmos. Mas obrigado pela consciência do Espírito Santo que habita em mim, habita em nós, Senhor. E que nos mostra aquilo que ainda precisamos melhorar. Que todo o Teu povo na face da terra, que se chama pelo Teu nome, que Te busca, possa ter sempre o alento da Tua presença em suas vidas. Acorda o Teu povo, Senhor, que ainda dorme. Cala, Senhor, os nossos inimigos, eu Te peço em nome de Jesus. Que eles possam reconhecer, Senhor, o Teu poder na vida deles. Em nome de Jesus Cristo, essa é a nossa oração. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Bia. A Bia Cavalcante está aí também assistindo. Um beijo, André. E vamos compartilhar, né, um pouquinho da palavra de Deus, se você puder, no Facebook, se você puder entrar lá no YouTube. Eu não sei como entra. Vai lá na janelinha que tá no seu celular escrito YouTube, clique lá e escreva Ranildes Barros, que você vai encontrar vários vídeos já lá prontos sobre casamento, sobre o fim dos tempos, sobre o livro de cantares, dicas e outras coisas mais. Que você possa assistir os vídeos até o fim. Tocar lá naquela mãozinha, dar um like e compartilhar, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima. Bruno acabou de entrar aí, mas acabou de terminar, mas daqui a pouco eu vou chamar no outro link dessa mesma leitura hoje, para que você assista, né? Daqui a pouco ao mesmo vídeo. Um beijo, tchau.